Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresça e abunde em nossos corações. Hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição semanal, estudando sobre aqui o Monte do Senhor, o Santo Monte do Senhor, uma linguagem bem tipológica, referindo-se a Sião, o monte da congregação, o lugar onde Deus vai reunir todos os seus santos para a salvação. Pois bem, ontem nós vimos sobre o medo e o temor do povo lá no deserto e como Cristo veio, aquele que conhece o Pai, o único que conhece o Pai, o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho, Aquele que veio mostrar para nós que nós não devemos ter medo de Deus, Como ele não tem medo de Deus. Pois bem, então na quinta pergunta nós temos aqui o seguinte questionamento: por que não devemos ter medo de se achegar ao monte mais glorioso? Ou seja, onde, numa figuração lá do Antigo Testamento, aquele Monte Sinai, em que o povo se aproximou, está se aproximando do monte da congregação, onde o povo deveria se reunir, está se aproximando de Deus. Veja que um dos grandes aprendizados no processo do crescimento espiritual do homem, no conhecimento e na graça, é participar de uma congregação, é estar junto com outros irmãos, aprendendo uns com os outros, exercitando a prática do amor, a prática da tolerância, a prática da compreensão, a prática de aprender a ser repreendido, de ser exortado e aceitar isso com o espírito humilde, O espírito humilde, para que o homem tenha um espírito humilde, ele tem que ser quebrado, todo quebrado na carne, porque a carne é orgulhosa, é terrível. Pois bem, então tudo isso faz parte desse processo. Por que não devemos ter medo de se achegar ao monte mais glorioso, que é o monte espiritual, o verso síntese, tratamos disso, Hebreus 12, 24 diz: e a Jesus, o grande mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que coisa, Esse é o versículo 24. Por que ele diz e a Jesus? Que aqui tem uma parte aditiva, complementar. Ele está complementando justamente o verso áureo que diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, se achegado ao Monte Sião, se achegado à cidade do Deus vivo, se achegado a Jerusalém celestial, se achegado a miríades dos anjos, se achegado à universal assembleia dos santos, se achegado à igreja dos primogênitos, que está escrito no céu, se achegado a Deus, que é o juiz de todos, se achegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aí o verso 24 é esse aqui agora. E achegado a quem mais? E a Jesus. Se nós já chegamos a tudo isso e achegamos a Jesus, que é o grande mediador de uma nova aliança, de um novo pacto, ele é o mediador. Ou seja, esta nova aliança, Jesus exatamente está no meio,
entre Deus e o homem. É Jesus que está construindo essa nova aliança. Como é que é essa nova aliança? Do lado direito da mão de Jesus, imaginemos que esteja Deus o Pai. Do lado esquerdo esteja a gente. E então Jesus Cristo no meio vai juntar as partes, criando um novo contrato. Jesus, conhecendo as necessidades do homem, ele vai apresentar para Deus. Jesus, conhecendo o Deus poderoso, que ele é, como é que ele gosta, ele vai apresentar Deus para o homem. Apresentou as partes, vai construir a nova aliança. A nova aliança, Cristo é o mediador, ele está no meio desta nova aliança, porque esta nova aliança ela é construída à base de quê? Do Espírito. Já não é mais da letra morta. Já não é mais, a antiga aliança dizia que era aquela que estava escrita em tábuas de pedra, ou seja, uma escritura física, um livro impresso, uma palavra gramatical, uma letra morta. Mas a nova aliança não. É esta palavra no entendimento do homem. É tudo aquilo que está escrito, mas com uma compreensão profunda e espiritual. Esta é a nova aliança. E para que essa nova aliança seja aplicada, só Cristo pode trazer essa aliança de Deus, proposta por Deus ao homem, através do Espírito. É por isso que Cristo vem e batiza os apóstolos lá no Pentecoste com o Espírito Santo, colocando em seu entendimento esta nova aliança, esse novo pacto. É por isso que Jeremias já dizia: farei uma nova aliança com a casa de Israel e colocarei no seu entendimento a minha lei, ou seja, a escritura, o que está escrito, a palavra escrita, a palavra revelada. Colocarei em seus entendimentos, ou seja, só entra no entendimento do homem quando o seu espírito assimila a verdade espiritual. Então, quando o espírito do homem testifica com o espírito de Deus, estão agora no mesmo espírito, aí o homem, compreendendo Deus, ele vai agora entrar neste pacto, nesta nova aliança, uma aliança espiritual. Já não tem mais necessidade de o Senhor estar construindo um tótem de mármore, construir agora as pessoas colocam muito nos túmulos, né? Principalmente os maçons gostam de colocar, esqueci agora o nome que se dá naquela pedra, né? Aquela pedra quadrada que na ponta tem uma pirâmide, eu esqueci agora o nome que dá. Então, assim, ele não precisa colocar um marco com uma escritura, né? Ele não precisa agora ter algo físico, um monte para tocar, uma arca para ver, duas tábuas de pedra simbolizando ali uma palavra eterna, né? A rocha, escrito na rocha, para que eu toque na rocha firme. Porque o povo vai acabar adorando a rocha, o povo vai acabar adorando o tótem, o povo vai acabar adorando a arca, o povo vai acabar adorando a coisa material. E a nova aliança tem a ver com a coisa espiritual, de um novo pacto, né? De um novo pacto onde as coisas físicas já não nem nos amedronta, porque a adoração, o temor vem justamente das coisas físicas, porque a coisa física geralmente amedronta. É por isso que hoje as pessoas estão fazendo estátuas, né, de metros, de dezenas de metros de altura, talvez até para criar um certo impacto, um colosso, né, uma coisa imponente, justamente para impressionar as pessoas, mostrar que aquele ídolo é grande, é gigante. Nabucodonosor começando a fazer uma estátua lá de 66 côvados, né, de altura, justamente para que o povo pudesse temer aquilo. E o Deus espiritual a quem nós servimos, a gente não vê o tamanho dele, né? Deus não fica demonstrando o seu tamanho, aparecendo para mostrar que ele é gigante, que ele é imenso, que ele é tudo, né? Não fica fazendo isso, justamente porque ele está sempre mostrando que o homem precisa ter fé que ele é o Todo-Poderoso. E que verdade, né, especial e maravilhosa é essa que a palavra nos traz, né? Ele é o mediador, né, desse novo pacto, e o sangue da aspersão, né, que fala muito mais alto que o sangue de Abel. O sangue, porque o próprio Cristo vai dizer na ceia, né?
olhando para a taça de vinho, ele fala: este é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, espírito, né? O sangue é uma tipologia do espírito. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta. Em que sentido o sangue de Jesus clama mais do que o sangue de Abel, como nós vimos no texto anterior? Gênesis 4, versículo 10 diz assim: e disse Deus, aqui Deus está falando com Caim, né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Foi isso que o Senhor disse a Caim, o irmão mais velho, o primogênito de Adão e Eva, né? O primogênito de Adão. O Senhor pergunta primeiro: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Né? Aí Caim responde assim: porventura eu sou o tutor do meu irmão? Vá perguntar a meu pai Adão, a minha mãe Eva, que os pais deles é ele, eu não sou pai dele não. Veja que malcriação. Respondeu Caim a Deus. Já imaginou que falta de respeito, que falta de conhecimento para com a santidade? Que tipo de raiva Caim tinha de Deus? Veja que ele afronta, ele tem um espírito afrontador. Porventura sou eu tutor do meu irmão? Ora, o Senhor nem responde, porque a resposta é óbvia. Você é tutor do seu irmão? Sim. Todo ser humano tem a obrigação de cuidar do seu irmão. Todo. Isso aí não é não é um mandamento específico para situações específicas, não. O homem, ele é guardador do seu irmão. Se você vive dentro de uma igreja e você chama aquelas pessoas daquela igreja que você participa de irmãos, você tem a obrigação de cuidar de todos eles. Esta é uma regra que é dada por mandamentos. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ao teu próximo. Próximo é diferente de irmão. É aquele próximo, é o que está próximo. Nem é seu irmão, mas ele é seu vizinho, ele está próximo, então ele é o seu irmão. Então ele tem que ser cuidado por você. Você tem que amar o seu próximo. Agora o irmão não. Né? Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, imagine o cuidado que eu tenho que ter pelo meu irmão, que é muito mais próximo do que o próximo. Já imaginou a linguagem bíblica? Então o Senhor pergunta para ele, para Caim: olha, Caim, o que foi que você fez? Sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque o sangue do teu irmão me clama desde a terra. A voz do sangue, ele fala aqui, a voz do sangue. Olha que linguagem espiritual. Desde o livro do Gênesis que o Senhor já se comunica com as pessoas com essa linguagem espiritual. Então, a língua hebraica, ou a língua, que essa língua aqui era a língua antes da Torre de Babel, né? Era a língua do princípio. Então, sempre o Senhor se comunica com as pessoas usando essa linguagem, né? Usando analogias, usando linguagens com espiritualidade muito rica, fugindo da coisa física, porque nunca ninguém viu o sangue falar. Eu duvido que alguém derrama o sangue de um animal no chão e o sangue fala. O sangue de alguém que morre começa a falar e alguém escuta a voz do sangue. O sangue não tem voz, obviamente. O que o Senhor está querendo plantar aqui são princípios para dizer que, lá na frente ele vai dizer no livro de Levítico, no sangue está a vida. O sangue é um símbolo da vida. Então, no sangue, o Senhor encontra subsídios para a vida e para a morte, obviamente. Ali está uma dicotomia, vida-morte, né?
É por isso que ele vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por quê? Porque o pecado se originou, entre aspas, entre os homens, entre os irmãos, com o derramamento de sangue. Caim e Abel. Não é isso? A morte, o homicídio. O Senhor disse, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. A primeira morte de ser humano que foi vista na terra foi a morte de Abel, morto por Caim. Ali se inicia, entre aspas, o derramamento do sangue do homem, do ser humano. Não que animais não tivessem, claro que tem um animal que vai morrer antes, né? Quando Adão e Eva pecam, o Senhor coloca pele de animais nele. Para ter uma pele de animal, tem que ter um animal morto. Estou falando de ser humano. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? E sem derramamento de sangue não tem a solução para o pecado, está falando do ser humano. Está falando do sangue do ser humano que tem que ser resolvido, né? Então veja que aqui é uma linguagem completamente espiritual, dizendo assim, olha, o sangue me clama desde a terra. Se o sangue de Abel estava clamando a Deus por justiça, porque Abel era inocente, Abel não merecia morrer, Abel era um adorador completo, porque Abel fez o sacrifício correto, Abel obedeceu o que o Senhor pedira, ele trouxe exatamente aquilo que era necessário para resolver o problema do pecado, que era o sacrifício com derramamento de sangue. Abel trouxe tudo direitinho como Deus mandou. Abel era um adorador correto. Abel não teceu nenhum comentário contra Caim. Abel não ridicularizou o altar e o sacrifício de Caim. Abel não fez nada contra Caim. Caim apenas se levantou com seu irmão, que estava todo certo, e talvez até com pena, triste, né? Compadecendo do irmão que se equivocou lá no sacrifício a Deus, tudinho, né? Complacente e muito... Ele estava muito sentido pelo sofrimento do irmão, quem sabe? E aí, Caim, do nada, começa a perseguir o seu irmão e mata o seu irmão, o seu segundo irmão, o irmão mais novo, né? Mata justamente porque algo no coração dele, terrível, toma conta do seu espírito e ele comete esse pecado terrível, né? Matar o irmão, derramar o sangue do irmão. Então, se o sangue de Abel está clamando desde a terra, olha que coisa linda, desde a terra, o Senhor está querendo apontar aqui nessa linguagem para Caim, para todo ser humano, todo ser humano se tornou como Caim, um pecador, revoltoso, revoltado contra Deus, porque pecou. Mas o sangue de Cristo, que todos nós derramamos, ele clama a Deus desde a terra por justiça. E o sangue de Cristo foi derramado sobre a terra para beneficiar aqueles que têm fé nele. Então, quando o sangue de Cristo clama, o Espírito de Cristo clama, está dizendo a Deus, perdoe as pessoas que têm fé em mim. Por isso que a nova aliança, o sangue da nova aliança, como diz Cristo, a nova aliança tem essa conotação